Quais as melhores oportunidades de investimento para os próximos meses? Quais as perspectivas de investimento perante o cenário atual? No mais recente episódio do podcast Manibar, vou partilhar consigo as perspectivas de investimento dos maiores especialistas mundiais, assim como aquilo que poderá esperar para o resto do ano. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com boa saúde, que estejam animados, que estejam a correr bem as vossas poupanças, os vossos investimentos. E eu estava aqui a pensar se fazia este episódio ou não e resolvi que sim. Que faria sentido, já tinha feito mais ou menos uma coisa do género e resolvi partilhar com a comunidade que acompanha aqui este fantástico conteúdo no podcast Manibar, pois acredito que vai ajudar bastante, sobretudo para quem está à procura de oportunidades de investimento, numa altura em que os mercados andam assim um bocadinho loucos, não é? Com a volatilidade em máximos, não é em máximos, mas bastante elevada, e tentar extrair tanta e no fundo entender tanta informação que existe no dia-a-dia, e eu achei que fazia sentido. Estamos também em plena earnings season, época de apresentação de resultados das empresas. Todos os dias têm saído as contas de várias empresas, portanto estamos naquele momento completamente overwhelming de informação. Portanto, estamos aqui num cenário em que algumas consequências ainda da pandemia em relação aos mercados que se mantêm, foram-se agudizando, e já vou explicar aqui durante este episódio, foram-se agudizando um bocadinho no decorrer dos últimos meses, e temos aqui um cenário macroeconómico desafiante, a juntar a tudo aquilo que já vinha atrás. De repente temos uma guerra na Europa que veio causar ainda e colocar mais pressão em termos de preços, veio colocar mais pressão em termos de qual a política monetária a seguir tanto na Europa, como isto acaba por ser, olhando para a economia global, apesar de haver duas velocidades em termos de Estados Unidos e Europa, mas acaba por tudo estar interligado, e aqui muitas vezes o ponto é o que fazer, para onde olhar, e a semana passada eu estive numa reunião fechada com a JP Morgan Asset Management, e no qual os responsáveis partilham com um pequeno grupo as perspectivas para os próximos trimestres, e eu vou aqui partilhar convosco alguns dos insights e das informações que eu acredito que possam ser relevantes e úteis para quem está a investir. Dizer que obviamente não vou falar de tudo, porque ficava aqui um podcast enorme, e há coisas que podem ser um bocadinho mais complexas, mas se fossem complexas, meus amigos, e se fosse relevante, garanto que eu estou aqui para vos simplificar e ajudar naquilo que eu conseguir. Em todo o caso, vou destacar aqui os pontos que me parecem relevantes dos insights que foram retirados da reunião com a JP Morgan, e pronto, e a informação mais detalhada depois eu partilho com os meus mentorados, aí o acesso é mesmo exclusivo. Mas vou então resumir os pontos-chave que foram passados naquela reunião. Basicamente, nós estamos num cenário em que temos várias pressões, estamos a falar de inflação, estamos a falar da subida generalizada dos preços, e temos vindo a reparar isso na Europa, temos vindo a reparar isso nos Estados Unidos. Portugal, obviamente, fazendo parte da Europa, não é exceção. Permanecem ainda os problemas na cadeia de abastecimento, que ainda vêm desde o tempo da pandemia. Temos aqui aumento do preço das commodities, da energia, das commodities agrícolas, muito devido também a uma nova pressão que apareceu,
nos últimos meses, que está relacionada com a guerra na Europa entre a Rússia e a Ucrânia, e aqui também a retirada de estímulos por parte dos bancos centrais e antevende-se aqui um início de subida de juros na Europa, na zona euro. Nos Estados Unidos, essa subida de juros já se materializa. O que acontece na Europa? Eu estou a falar aqui de subida de juros da taxa de referência. No entanto, a taxa Euribor, que é uma taxa interbancária que serve de referência para o cálculo da prestação da casa, já está a refletir essa subida, o que significa que as famílias vão já começar a sentir os efeitos da subida dos juros. Portanto, todo este cenário está a causar aqui uma grande pressão nas famílias, uma grande pressão nas empresas, nos Estados, e este é o cenário em que nos encontramos, e o que os especialistas de JP Morgan vêm dizer que isto tem levado a uma grande volatilidade, e aqui a volatilidade nós estamos a falar da oscilação do preço dos ativos, e a volatilidade vai continuar por algum tempo. Eles acreditam que ela vai permanecer e vai continuar por algum tempo. Portanto, meus amigos, caso se materializem realmente as perspectivas aqui da JP Morgan, significa que os próximos tempos são montanha-russa no mercado. E nós basta olharmos para algumas classes de ativos, algumas ações, e para percebermos que realmente a volatilidade tem estado em alta e vai permanecer. Depois, um ponto que eles destacaram foi o facto de a inflação, segundo a JP Morgan, acabou por ser mais persistente do que eles previam no início, e deveremos manter aqui um cenário de inflação elevada. Portanto, inflação elevada. E inflação, nós estamos a falar de preços de bens, serviços mais caros, o que coloca um desafio, porque os salários são os mesmos, não houve aqui um acompanhamento por via salarial destes constrangimentos que estão a existir, nomeadamente os constrangimentos aqui do lado da oferta, mas isto causado muito por causa do preço da energia. E o preço da energia, e as perspectivas dos especialistas apontam, deverá continuar alto, acabando por suportar esta inflação alta. Eles acabaram por segmentar aqui um bocadinho a inflação, porque os cabazes da inflação, e dizer, todos nós temos uma inflação diferente. O que é que eu quero dizer com isto? E aqui um parênteses. Existe a inflação do país, não é? E aquela que é divulgada pelo INE, depois há as perspectivas do Banco de Portugal, depois temos o Eurostat, tudo isso. Mas cada um de nós tem a sua própria inflação, porque a inflação de cada um de nós resulta do cabaz dos produtos que nós consumimos. E faz-se uma média, obviamente, do país, mas cada casa, cada pessoa, cada família consome bens diferentes, o que significa que há famílias que têm o seu cabaz de inflação mais elevado do que outras. Pode haver famílias onde, de facto, em função dos produtos que consomem, produtos e serviços, podem ter aqui uma inflação mais alta até do que a média do mercado. E nós vamos ter aqui, segundo as perspectivas da JP Morgan, uma inflação que do lado do consumo continuará elevada, sendo penalizada muito, inclusivamente por alguns lockdowns que já estão a existir, algumas restrições ainda devido à Covid, nomeadamente na China, e a China sendo um grande exportador para vários países do mundo, acaba por haver este impacto. Em termos de inflação de serviços, já prevêem que não haja um aumento, mas que até quando olhando year on year, eles dizem year on year, ou seja, ano a ano, possa até ligeiramente abrandar. Mas aqui o insight é a inflação vai permanecer elevada, e estimam que na Europa termine este ano acima dos 2%. Perante todo este cenário, a questão que se coloca e coloca-se muito em cima da mesa, teremos uma recessão global este ano, sim ou não? Porque por parte dos bancos centrais há aqui uma grande pressão.
nomeadamente o que fazer, não é? Por um lado, para controlar a inflação, vão usar como política monetária a subida dos juros, mas para tentar travar a escalada de preços, mas de repente uma subida, e nomeadamente os Estados Unidos estão a subir a um ritmo completamente diferente da Europa, se isto poderia conduzir a uma recessão, ou seja, para levar a este travão para conter a inflação, basicamente é ou controlo a inflação ou coloco a economia em recessão. E a JP Morgan, e frisaram isto muito bem, com base na informação que têm neste momento, não prevê um cenário de recessão global, mas frisaram, com base no que se sabe hoje, foram as palavras, com base no que se sabe hoje. Amanhã, depois de amanhã, o cenário pode se alterar e as perspectivas que têm. Esperam que o crescimento global se situe entre 2% a 3% até o final do ano, a nível mundial, e será sobretudo suportado pelo maior crescimento dos Estados Unidos. Ou seja, quando olham para o contributo que todas as grandes economias e todos os grandes blocos dão para a economia mundial, o crescimento vai acontecer do lado dos Estados Unidos, e na Europa o crescimento permanecerá flat. Foi a expressão mesmo utilizada, flat. Em termos da China, destacaram aqui vários pontos, mas vou destacar aqui pelo menos os 3 principais riscos que identificaram. O primeiro relacionado com o mercado imobiliário, que era algo que já vinha inclusivamente da pandemia. O facto de haver aqui uma política deles permanecerem, a JP Morgan prevê que se mantenha aqui uma política de zero Covid, e isto significa que sempre que necessário eles estão prontos para avançar para lockdowns, ou seja, para restrições, e isto vai ter necessariamente um impacto, não é? Com esta materialização na produção e no consumo. E na Europa, ou seja, identificaram como risco a própria Europa, porque havendo um abrandamento das importações da China, devido ao abrandamento do consumo, identificaram como risco. Isto porquê? Para dar aqui o big picture, ou o enquadramento todo. As famílias na Europa, em Portugal, têm o mesmo salário. As coisas estão mais caras, ok? Temos inflação, as coisas estão mais caras. As taxas de juros aumentam. E olhando aqui para o cenário em Portugal, a maioria das famílias que procura fazer na casa, tem na casa o seu grande investimento e recorre a financiamento, significa que a casa, que é uma das categorias que representa ou apresenta o maior peso no orçamento das famílias, vai pesar ainda mais no orçamento. Ora, o mesmo salário, os bens e serviços mais caros, a casa mais cara, de repente o consumo, quer dizer, matemática pura e simples, é gestão de orçamento, o consumo vai abrandar, não é? Portanto, vão consumir menos coisas. Isto, inclusivamente, poderá refletir-se e deverá refletir-se nos próprios resultados das empresas. Portanto, estas são as perspectivas em termos mais macro para da parte da JP Morgan. Posto este cenário, onde é que eles estão dispostos a investir e a reduzir quando falamos aqui de investimentos por classes de ativos? Eu vou olhar aqui, estou a olhar neste momento aqui para a informação que passaram. Eles, relativamente às principais classes, permanecem neutros em relação aqui a obrigações. Estão neutros relativamente a obrigações. Estão neutros de um modo global. Eles, relativamente às ações, há zonas e segmentos onde eles estão neutros, outros estão underweight, não é? Com perspectivas de retirada, não é? E outros com overweight, que é disponíveis para investir. Onde é que eles estão disponíveis para investir mais? Nas ações norte-americanas. Ações, mercados dos Estados Unidos é onde eles estão overweight. Na Europa,
Pelo contrário, estão underweight, portanto estão a retirar, neste sentido, JP Morgan está underweight, tem perspectivas de retirada, portanto nós temos aqui, estão perspectivas neutras, estarão neutros, vamos imaginar, eles quando fazem os seus portfólios, têm os seus portfólios de investimento, e quando dizem que estão neutros, que é, ok, eu não vou alterar relativamente ao trimestre anterior, as minhas perspectivas estão neutras, portanto, conforme eu tenho a minha carteira, a minha exposição em esta classe de ativos, a esta região, eu vou manter. Quando eles estão overweight, significa que estão disponíveis para aumentar a exposição. Quando eles estão underweight, significa que estão disponíveis para reduzir a exposição. Acho que assim ficou mais claro. Dito isto, relativamente às ações, eles estão overweight, ou seja, querem aumentar a exposição aos Estados Unidos, ações dos Estados Unidos, querem reduzir a exposição na Europa, depois estão neutros em relação ao Reino Unido, estão neutros em relação ao Japão e estão neutros em relação aos mercados emergentes. Portanto, não vão alterar relativamente o peso destas grandes áreas e regiões nos seus portfólios. Quando vamos para fixed income, quando vamos aqui para a renda fixa, como dizem no Brasil, ou aqui as obrigações, nós vemos que relativamente às treasuries, portanto obrigações de curto prazo, nomeadamente nos Estados Unidos, eles vão reduzir a exposição, estão aqui neutros relativamente aqui aos mercados emergentes e estão overweight em relação a duas classes dentro aqui do Fixed Income, que são as Corporate Investment Grade e Corporate High Yield. Portanto, estamos a falar de obrigações com uma boa notação e obrigações de High Yield de alto rendimento, onde eles prevêem aumentar aqui a exposição. Relativamente à moeda, a moeda estão overweight relativamente ao dólar, estão neutros relativamente ao euro e esperam que nos próximos tempos se mantenham aqui neutros. Quando perguntei, nomeadamente relativamente a ações growth, a ações value, como é que estariam perante o atual cenário, eles estão neutros em relação às ações growth e value. O que é que isto quer dizer? É face ao último trimestre não prevêem aqui alterações, não prevêem grandes alterações relativamente ao último trimestre. Estes foram aqui os principais headlines que saíram deste encontro. Dizer que, obviamente, nestes próximos dias nós vamos continuar a ter apresentações de resultados, vamos ter aqui novidades relativamente à política monetária, Fed, BCE, ou seja, vão saindo aqui notícias e algumas informações ou algumas perspectivas, e a própria JP Morgan, e volto a frisar, é que deixou isso muito, muito claro. Podem vir a alterar-se em função de se houver alguma alteração do cenário. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar, não é? Quem é amiga aqui a partilhar coisas fresquinhas, aqui deixar uma nota simplesmente que é, independentemente de tudo e do que eu partilhei aqui, é importante que se pense sempre, quando falamos de investimentos, numa ótica de longo prazo e seguindo aqui um princípio de diversificação. Para quem isto tudo ainda foi aqui um bocadinho chinês, não é? Primeiro recomendo uma coisa que comece do início aqui do nosso podcast, depois para quem quer começar a ter uma visão estruturada, também tem o meu livro Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si. Para quem quer começar a avançar aqui um bocadinho mais. Também temos outros programas que neste momento não estão disponíveis. Tivemos aqui o Money Accelerator que já está a decorrer, e um grande beijinho aqui para os alunos do Money Accelerator, mas podem-nos também continuar a acompanhar no Market to Market, no nosso canal de YouTube do Money Lab. Aproveitar esta ocasião para reforçar aqui o agradecimento e as mensagens e o carinho que continuam a chegar ainda desde
Desde o dia 30 de Abril, em que nós fizemos o Investidor em Ação, a maior aula de finanças pessoais alguma vez realizada em Portugal. Um grande beijinho e obrigada pelas vossas partilhas, pelas vossas mensagens, e-mails, fotos, tudo. Podem mandar, que eu gosto sempre de ter este feedback, e também nós no Manilab ficamos muito contentes com o vosso feedback. Para quem quer continuar acompanhando, já sabe, pode seguir-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Também vou deixar o link na descrição, também para o nosso grupo no Telegram. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter e também o podcast na plataforma onde estiverem a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go. Honey,